Agora, uma coisa que me chama atenção é que essa denúncia que foi oferecida, ela nos denuncia de uma forma assodada, apressada, em corrupção e lavagem de dinheiro, de R$500 mil. O delator é a única testemunha que figura na denúncia. E o Edmar, que é o ex-secretário, infelizmente foi uma escolha técnica, infelizmente ele se demonstrou ao longo dessas investigações como um grande operador de um esquema de corrupção na área da saúde. E na delação dele, ele diz que ele já vem operando dessa forma com empresas desde 2016. Então é lamentável ver que ele tenha se infiltrado no nosso governo para poder continuar praticando seus atos ilícitos. Sobre o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, nem juízo de mérito, mas eu defendo sempre que investigações e esclarecimentos de denúncias sejam feitos. Porém, quero também registrar aqui, como governador do estado de São Paulo, que uma decisão desta dimensão monocrática e não de um colegiado é, no mínimo, estranha. Bem, o governo está afastado, o governador, o vice assume. Aqui a casa vai até o final do processo do impeachment e a gente acha que mais uns 15 dias a gente chega à votação no plenário, remetendo para o tribunal misto. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Horário de Brasília, seu podcast de política, economia, tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Aqui eu e Renata Agostini. Oi, Renata. Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do Horário de Brasília. Essa semana caiu um governador, o governador de não é qualquer estado, o segundo maior estado, o estado que tem importância estratégica para a política nacional, inclusive porque é o berço eleitoral do clã Bolsonaro, do clã presidencial. Caiu Wilson Witzel. Na verdade, ele foi afastado por 180 dias, mas dadas as condições políticas, esse afastamento imposto pelo Superior Tribunal de Justiça, num julgamento em que teve apenas um voto contrário ao afastamento, meio que sacramenta a derrocada política de Witzel, porque a gente precisa juntar os pontinhos. Lá atrás, abriram um processo de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa do Rio. E naquela ocasião, ele teve 69 votos a favor da abertura do processo de impeachment e uma abstenção. Uma pessoa que disse que não votaria. Não teve um votinho, um amiguinho, para dar um voto contrário ao impeachment de Witzel. Você soma esse placar, mais o placar expressivo do STJ, que manteve o afastamento dele do cargo do governo do Rio, e parece caixão e vela preta, né, Renata, em bom português? Parece mesmo. Quem olha hoje para a situação de Witzel não vê muita saída. Ele ficou tóxico, os problemas com a justiça se avolumam, politicamente, a sustentação dele, que era frágil, o PSC, partido pelo qual ele se elegeu governador, é um partido pequeno, então essa sustentação que já era frágil ruiu de vez. A imagem importante é essa da votação na Assembleia, mas há outros elementos, né? Ninguém está saindo a público para defender Wilson Witzel. E uma das razões, talvez a principal, seja que a investigação que foi correndo no Rio de Janeiro e avançando sobre esse grupo de Witzel dentro do governo do estado do Rio, ela traz elementos muito comprometedores para o governador. Há evidências, trocas de mensagens e, claro, a delação premiada que foi firmada pelo ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Juntando tudo isso, nesse ponto, que ainda é um ponto inicial, né? Ele ainda a justiça tem que aceitar a denúncia, ele tem de se tornar réu, tem de ouvir as suas versões, e a gente ainda tem um longo percurso. Mas mesmo nessa fase, quem olha ali entende que a situação de Wilson Witzel é muito complicada. Politicamente falando, né, Renata? Importante essa ponderação que você fez. Eu gostaria que você trouxesse aqui uma apuração que você levou ao ar ontem. Quando a Renata fala que não tem ninguém saindo em defesa de Witzel, isso mostra uma mudança. Quando o governador foi afastado na semana passada, ele foi afastado por uma canetada de um ministro, Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Ali houve reação. Consideraram que afastar um governador de estado com uma decisão monocrática, ou seja, dada por uma só pessoa, era um precedente perigoso. Ontem, com o placar largo no STJ, esse discurso mudou, né, Renata? Mudou muito, inclusive. Os governadores com os quais eu conversei, e aí eu fui nos que eu já sabia que nos bastidores estavam criticando, estavam apontando muitos problemas por conta da decisão monocrática, disseram que, olha, muda completamente de figura a partir de agora. O primeiro aspecto é que deixou de ser uma decisão monocrática, agora você tem ali uma decisão do colegiado. O segundo aspecto, que foi me pontuado por um deles, é que você tem agora uma decisão que é
inquestionável do ponto de vista legal e fica muito difícil sair para defender um novo rito ou defender que uma decisão monocrática não pode ser tomada para afastar um governador, porque nesse caso a coisa é muito feia para o lado do Wilson Witzel. Então ninguém quer misturar uma argumentação jurídica com uma eventual defesa de Witzel. Acoplar a imagem ao governador do Rio, nesse momento, é impensável para os governadores. Como um me disse, inclusive, olha, Witzel ficou tóxico. É isso, porque ontem o que foi ouvido no julgamento do STJ no voto dos ministros? Organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, indícios de contágio disseminado por várias secretarias e não apenas a Secretaria de Saúde, que foi quem puxou o fio da meada dessa investigação de desvios de contratos fraudulentos. A denúncia do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, indica que havia esquema na Secretaria de Educação, esquema na Secretaria de Ciência e Tecnologia, esquema no que diz respeito ao órgão que cuida dos transportes, Detran do Rio, esquema no que diz respeito a contratos para segurança de presídio, tinha indício de esquema em tudo quanto é lugar. Isso ficou muito claro ontem no julgamento e os ministros fizeram bastante questão de ressaltar esses aspectos. O que eu considero importante dizer aqui, para você lembrar quem é o Wilson Witzel. Foi um governador eleito bionicamente. É ele ao lado de Zema, governador de Minas Gerais, os dois principais exemplos do tsunami de direita que veio com Jair Bolsonaro. Ele passa para o segundo turno da disputa no Rio, acoplado ao senador Flávio Bolsonaro, que na época estava disputando a eleição também. Tem um crescimento exponencial, um estilingue na semana que antecede o primeiro turno e acaba vencendo a eleição como um bolsonarista. O discurso de Witzel era muito alinhado àquela coisa do bandido bom é bandido morto. Witzel estava no caminhão no qual foi rasgado a placa com o nome de Marielle Franco. Imagens aqui para você ir construindo o perfil desse cara na sua cabeça. Witzel é o governador que deu uma declaração falando que era melhor as pessoas não estarem ali na rua armados ou na rua à noite, porque senão a polícia ia mirar na cabecinha e pô. Witzel, depois que a polícia executou um homem que invadiu um ônibus, desceu do helicóptero oficial fazendo uma dancinha, uma espécie de dancinha da vitória, com o cadáver ali na frente de todo mundo, das câmeras. No momento que eu desci do helicóptero naquele local, a população aplaudiu, não pela morte do criminoso, mas aplaudiu por termos salvado vidas humanas. E eu não pude também me conter aquele momento de estar feliz de ver que aquelas pessoas iam voltar para casa. Esse é o cara. Witzel chegou a ser acusado de promover uma política genocida nas favelas por conta das operações com sobrevoos, ou seja, polícia em helicóptero atirando em quem estava lá embaixo na favela. Muita gente inocente morreu, inclusive crianças, inclusive adolescentes que estavam dentro de casa. Esse é o Wilson Witzel. Quero trazer um breve comentário. Bem, quem nos acompanha aqui no Horário de Brasília sabe que eu sou carioca. Eu estava, inclusive, morando no Rio nessa eleição e realmente foi impressionante como, quando sai o resultado do primeiro turno, as pessoas estavam completamente estupefatas. Ninguém sabia de onde tinha surgido. Foi um movimento ali mesmo no finalzinho. E como a gente está aqui em toda essa atmosfera carioca, fluminense, foi basicamente... Você vai lembrar dessa música, Dani? Jojo Todinho. Que tiro foi esse? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Foi realmente muito impressionante. E ele rivalizou ali no final com o Eduardo Paes, que na cidade do Rio de Janeiro, ele tem grande popularidade ainda, né? Há um histórico, uma memória de quando ele foi prefeito da cidade, mas no restante do estado, só deu Witzel. Na cidade do Rio de Janeiro, até que Eduardo Paes levou. Mas o efeito dessa campanha bolsonarista e de Witzel se unir à imagem de Jair Bolsonaro foi poderosíssimo nas demais cidades do estado. Não só de Jair Bolsonaro, né, Renata, mas a imagem de justiceiro. E por que eu estou usando essa palavra justiceiro? Witzel é ex-juiz. Fez questão de mostrar proximidade com nomes importantes da justiça no Rio e no Brasil. Marcelo Bretas, por exemplo, o juiz que toca Lava Jato. Aliás, sintomático que quando estourou a primeira denúncia ali contra Witzel, Marcelo Bretas tenha apagado todos os registros de foto que tinha com Witzel em suas redes
sociais. O governador, inclusive, reclamou disso. Outro detalhe que eu acho importante, já que a Renata trouxe a memória aí do Eduardo Paes, foi o pronunciamento de Paes depois do afastamento de Witzel. Nas redes sociais ele disse algo parecido com isso. Bom, eu estou sendo escrutinado pela Lava Jato há 5 anos, e nunca conseguiram nada parecido com isso. Witzel não aguentou 1 ano e 9 meses. Bom, dado que o destino político do governador parece praticamente selado, assim, teria que haver uma reviravolta muito forte para que ele pudesse ter condições de voltar ao governo e governar, né? Não se tornar no que a gente chama ali um pato manco. Vamos falar um pouco do vice. Quem acende é Cláudio Castro, também de um partido pequeno, vinculado à igreja e que está fazendo muita questão de se aproximar bem rapidamente do clã Bolsonaro. Por quê? Witzel, com muito pouco tempo de governo, a mosca azul mordeu e foi direto para a cabeça, o sangue subiu muito rápido e ele começou a achar que podia ser candidato à presidência em 2022. Isso bateu no ouvido de Jair Bolsonaro, que ficou #chateado e rompeu relações com Witzel. Não só rompeu, como passou a atacar o governador do Rio. E se você buscar nas redes sociais, você vai ver uma série de embates entre os dois. Essa briga se agravou com a pandemia, né, Dani? Porque ali Witzel aproveitou para, no início da pandemia, mirar de volta no presidente Jair Bolsonaro, dar declarações muito duras e cobrar do governo federal auxílio, posição, ajuda, que, na opinião dele, não estava vindo. A doença está avançando e nós não estamos vendo, a nível de governo federal, a mesma velocidade que se esperava para podermos fazer frente às necessidades da saúde. E aí morreu pela boca, né, como o peixe, porque foi exatamente contratos na saúde firmados em função da pandemia de Covid-19 que abriram as suspeitas sobre a má gestão, desvio de recursos públicos no Rio de Janeiro. Bom, o vice assume como uma figura tão desconhecida quanto era Witzel na época da eleição ou mais, né? Tentando se aproximar dos Bolsonaro e deixa ali agora uma espécie de dúvida sobre os rumos do Rio de Janeiro. Qual o tamanho da influência que os Bolsonaro vão passar a ter no Rio de Janeiro? Muita? Gradual? Aparentemente, ele vai abrir as portas ali para tentar conter o movimento de afastamento dele próprio, porque o vice também é investigado. Segundo a suspeita do Ministério Público Federal, era Cláudio Castro quem fazia ali uma espécie de ponte do esquemão de desvio no governo com a Assembleia Legislativa, que também está sob investigação. Inclusive o presidente da Assembleia, André Siciliano, que é do PT. Veja que o esquema, ele é pluripartidário, né, Renata? Ecumênico. Ali no Rio de Janeiro, o sistema abraça tudo. Agora, já que você falou da investigação, que também atinge ali o vice-governador, eu acho que a gente podia fazer, Dani, rapidamente aqui um the best of da investigação, ou seja, por que tem tanta gente dizendo que Witzel tá tóxico, a situação dele é muito ruim. A investigação trouxe, por exemplo, vários indícios de que pessoas ligadas a Wilson Witzel estavam monitorando, estavam cientes que a investigação estava em curso, estavam monitorando os passos dos investigadores e obtendo informações privilegiadas. Por quê? Bem, os investigadores quebraram o sigilo telemático, ou seja, foram lá, viram as mensagens e viram que havia ali uma troca intensa de mensagens, de avisos antes de pelo menos uma operação, que foi a Favorito, Operação Favorito. Essa, de fato, vazou e uma das operações que foram ali avançando por esse grupo. E aí tem episódios hilários, se não fossem trágicos, das mensagens que foram captadas. Uma das mensagens, uma das conversas que foram identificadas mostra ali como eles tentavam avisar todo o grupo de que uma operação estava por vir. E aí tem um trecho que é suco puro, puríssimo de carioca. Um dos investigados fala para o outro, manda uma mensagem, cor preta e dourada. Bem, era ali uma referência às cores dos carros da Polícia Federal. Só que quem estava do outro lado não entendeu nada. E aí veio uma segunda mensagem, no melhor estilo do carioca, que é: caralho, tu é da onde? Operação amanhã. Mais claro, impossível. Faltou quer que eu desenhe, irmão? Maravilhoso. A gente tá rindo pra não chorar, viu? Porque hoje em dia, realmente, é o único remédio. Eu acho que nessa frase só falta... Eu realmente gostaria de corrigir o cara, porque acho que pra ficar mais carioca tinha que ser: tu é da onde, meu irmão?
Faltou isso ali. Outro ponto bastante explorado ali, com fortes indícios, é o uso do escritório de advocacia da mulher de Witzel, Helena Witzel, para lavagem de dinheiro. Por que esse ponto chama muito atenção? Porque é o mesmo expediente que foi usado por Sérgio Cabral. Ele usou o escritório da mulher dele para lavar dinheiro. Witzel viu o que tinha acontecido. Cabral cumpre acho que são mais de 200 anos de cana que Cabral foi condenado, mas Witzel resolveu repetir o esquema. Qual é a ideia dos investigadores? Eram contratos por empresas que depois prestavam serviços e recebiam dinheiro do governo do estado, firmados com o escritório de Helena Witzel. Uma dessas empresas, a Quali, tentou rescindir o contrato com Helena Witzel já ali nos estertores das investigações. Numa dessas operações da Polícia Federal, que foi deflagrada antes do afastamento do governador, encontraram na bandeja da impressora de um dos braços direitos de Witzel no governo, Lucas Tristão, um cara que é apontado pela investigação como figura muito importante no esquema, encontraram na bandeja da impressora desse personagem uma minuta de rescisão de contrato do escritório de Helena Witzel, com o qual ele não tinha nenhum vínculo, com essa empresa que é acusada de desviar recursos do Rio e repassar um percentual para o governador. Essa empresa, só ela, pagou R$102 mil ao escritório de Helena Witzel. Enfim, os indícios são robustos e a situação no Rio de Janeiro é tenebrosa, porque o vice é pouco conhecido, o clã Bolsonaro deve avançar por ali. Tem escolhas importantes a serem feitas, como o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, que teria de ser nomeado no fim desse ano, será nomeado pelo vice. E por que essa figura é importante? Liga aí os pontos. Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, caso rachadinha. Está na mão do Ministério Público do Rio. E esse cara que vai chefiar esse órgão tem uma importância ímpar no andamento, no apetite com que o Ministério Público vai tratar esse caso. É, portanto, uma nomeação que interessa a família Bolsonaro. Acho que uma observação aqui, porque assim, o Rio de Janeiro, francamente, é uma desgraça nesse sentido. Eu, como carioca, como fluminense, o meu primeiro impulso é defender, mas é indefensável. Se o Dirceu falou que o Bolsonaro tinha que sentar na cadeira presidencial porque ela queimava, quem senta na cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro não toma calor, né? É enviado para Bangu. É impressionante como tem esse histórico triste e que depois, né, de todas essas prisões, Pezão, Sérgio Cabral, o governador que assume com essa bandeira anticorrupção, caia em uma investigação tão rapidamente. A gente vai seguir acompanhando o Calvário do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella também é alvo de um pedido de impeachment. Ele pegou ali funcionários da prefeitura, pagos com dinheiro público, botou na frente dos hospitais para esse pessoal constranger jornalistas e entrevistados a reclamarem do sistema de saúde do Rio, que honestamente não precisa dos guardiões do Crivella, como eles se auto-intitulam, ficarem calados para você saber que tá uma porcaria, né? Como o sistema de saúde em várias cidades do país. Esse esquema foi revelado pela TV Globo e reavivou ali na Câmara de Vereadores um pedido de afastamento de Crivella. O cenário no Rio é esse, quase de anomia. O mais incrível dessa história lá dos guardiões do Crivella é que o prefeito estava no grupo, né? É uma coisa assim inacreditável. Supervisionando de perto os seus guardiões, seus anjos, seus anjinhos. É impressionante o grau de organização e o grau de, não sei, um pouco de burrice, porque... Batom na cueca, né, o nome disso. É um esquema muito feio e ele estava lá, o número de celular dele estava lá. Como dizer que ele não sabia? Fica a pergunta no ar. A gente vai seguir monitorando tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que infelizmente parece mesmo estar caminhando para um estado de anomia, de acefalia. Mas tem um assunto importante que a Renata vai tratar aqui agora. Ela, exclusivamente ela, brilhando porque ela sabe tudo. Mexe com o funcionalismo federal, mexe com as expectativas em torno da autonomia, da autoridade do ministro da Economia, Paulo Guedes. É a tal reforma administrativa. Sim, a semana que vem chegou. Ela foi apresentada hoje pelo Ministério da Economia. Renata, os principais pontos da reforma e as principais críticas também, né? Pelo menos o que já apareceu até agora. Eu já assumi o papel da louca do teto de gastos, da louca da tributária, então essa semana vou divar como a louca da reforma administrativa. Gente, pontos essenciais que você precisa saber sobre essa reforma. Primeiro que a Dani já trouxe, ela demorou demais para ser enviada, era um dos pontos principais do Paulo Guedes para essa reforma que ele quer
fazer ampla, né, no país, ela finalmente sai. E ela sai mexendo apenas no executivo. Ela não está mexendo com o legislativo e ela não está mexendo com o judiciário. O que acontece ali de super essencial? Primeiro, vai mexer na estabilidade. Estabilidade só de quem ainda for entrar no serviço público. Quem passou em concurso, já está no seu cargo, nada muda e as regras continuam. Quem entra, como é que fica? Vai ter estabilidade? Olha, tem gente que até vai ter, mas é um grupo muito pequeno, que são os cargos típicos de Estado, como a equipe econômica, o governo Bolsonaro está chamando. Agora, hoje, para vocês entenderem, hoje a gente tem apenas um regime de contratação. Todo mundo, independentemente de carreira, independente de Estado, de onde está, é contratado pelo regime único jurídico, aquele que, uma vez no cargo, você está lá garantido estabilidade para o resto da vida. Tem ainda reajustes por tempo de serviço, licenças, prêmio, uma série de coisas. Bem, como fica? Quem ingressar no serviço público vai ter ali, são 5 tipos de contratação diferentes. Vai passar, por exemplo, por um vínculo de experiência, tempo de experiência, que vai variar de 1 a 2 anos. Isso para todo mundo. A partir daí, por exemplo, a pessoa vai assumir um cargo de Estado, que são essas carreiras que vão continuar com a estabilidade. Não definiram ainda que carreiras são essas, mas o que o governo pensa é, por exemplo, diplomatas, por exemplo, auditores, por exemplo, quem vai trabalhar na Advocacia Geral da União. Um grupo ali que eles consideram essencial manter a estabilidade. Agora, você vai poder também ter um cargo por prazo indeterminado. Não tem ali o período específico em que você estará no funcionalismo público, mas você não tem estabilidade. A depender ali de como for, você pode ser demitido. E ainda tem mais 2 tipos. Um é o vínculo de prazo determinado. Então, você vai ser contratado para prestar um serviço por um período tal. E ainda os cargos de liderança e assessoramento. Esses são os que a gente chama hoje, Dani, de cargo de confiança, que são ali específicos e temporários. Isso eu acho que é o ponto que é mais essencial, porque a estabilidade, ela, ao mesmo tempo que ela foi sempre muito almejada e defendida pelos servidores públicos, foi sempre muito criticada por quem está de fora. Então o governo agora está abrindo o leque, falando, olha, não é todo mundo que vai ter essa estabilidade, mas tem um grupo que a gente acha importante. Agora, todo mundo vai passar aqui por um período de experiência, vai ter gente que vai ter um contrato de longo prazo, eu não vou dizer quanto, mas eu posso demitir, vai ter gente que eu vou contratar de forma temporária e tem esses cargos de confiança, né, que passam a ser chamados de cargo de liderança e assessoramento. Então, fica uma coisa bem mais abrangente. Tem também, gente, uma série de penduricalhos que o governo quer acabar, que também atinge uma crítica que era feita a miúde em relação aos funcionários públicos. Então, por exemplo, ninguém pode tirar mais de 30 dias de férias, ninguém pode acumular salários, ninguém pode, por exemplo, reduzir a sua jornada, mas não ter o salário reduzido, acaba, por exemplo, com licenças-prêmio, tudo isso eles estão endereçando nessa proposta. É importante saber, por fim, para a Daniela não me matar, que o que foi agora é essa proposta de emenda à Constituição. Tem muita coisa que tem que mudar na Constituição para que essa reforma possa passar. Mas ainda tem 2 fases à frente. A próxima são 6 projetos de lei que vão ali endereçando várias pequenas coisas que a grande reforma está atingindo. E aí, na fase 3, tem ainda um projeto de lei complementar que faz mais mudanças ainda. Então, se tudo der certo, lembrando, o PEC não é algo simples de aprovar, a gente ainda vai falar de reforma administrativa por muito tempo, para sua alegria, Dani. E a minha e a dos nossos ouvintes do Horário de Brasília. Senhores, é isso. E para não dizer que não falamos de flores, já que falamos bastante de Rio de Janeiro, tá lá o grande case, né, da política carioca, ao lado do governador que se elegeu com um mote bandido bom e bandido morto, está sendo acusado de corrupção ativa, passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e etc. A deputada Flor de Lis, né, pela segunda vez, a Câmara tentou notificar a deputada de que ela está sendo alvo de um processo que deve levar à cassação de seu mandato e não conseguiu. Flor de Lis é acusada de ter ordenado, mandado e envolvido filhos adotivos no assassinato de seu marido, que era pastor, assim como ela. Ela também é acusada de ter tentado envenená-lo por várias vezes antes de finalmente concluir o assassinato
a tiros, acho que mais de 30 tiros numa noite. Enfim, fica aí então o registro. Flor de Lis segue fugindo dos registros ali da Câmara dos Deputados, mas a casa deve tomar uma providência, porque o caso é, obviamente, vexatório e desgastante. Horroroso. Até a bancada evangélica soltou uma nota nesta quinta-feira sobre esse caso e basicamente estão tentando se dissociar ali da deputada. É uma nota que diz, por exemplo, que a bancada evangélica demonstra seu repúdio ao comportamento anticristão, antiético, reprovável e repugnante da deputada federal Flor de Lis. É isso então, minha cara. Até a semana que vem com mais informações. Até semana que vem. A gente espera vocês todos aqui na quinta-feira no nosso horário de Brasília.